Fala, meu querido acadêmico, querida acadêmica da Uniaselv, tudo bem com vocês? Turma, hoje, atendendo alguns pedidos de alguns alunos das turmas que eu tenho atendido, eu vou fazer um vídeo prático de leitura e apresentação do passo a passo da trilha de aprendizagem da primeira prática interdisciplinar, que é essa daqui, Prática Interdisciplinar Introdução à Pesquisa. Bom, ela acontece no segundo módulo, que é no mesmo módulo que vocês têm a disciplina de metodologia científica, correto? Essa disciplina, como eu já expliquei em alguns encontros, é uma disciplina que ela tem em todos os cursos, em todos os semestres na Uniaselv, tá? Em todos os módulos. Só que ela visa desenvolver no aluno a capacidade de construir um trabalho científico, um trabalho escrito que é o chamado paper, tá? E esse paper ele é composto de várias partes, né? Título, resumo, introdução, fundamentação teórica, citações, referências e etc. Essa primeira prática interdisciplinar, Introdução à Pesquisa, ela foca apenas em citações e referências, tá? Então, quando você baixa o material que eu vou mostrar para vocês vão focar apenas em citações e referências. Mas tudo bem, vamos ver aqui a trilha de aprendizagem, tá? Passo a passo, para que vocês entendam como fazer esse trabalho. É um trabalho super simples, tá? Das práticas é a mais simples, a mais fácil, mas como ainda é tudo muito novo, às vezes os alunos têm dificuldades em compreender a dinâmica dessa disciplina, tá? Então aqui nós temos a apresentação da trilha, ele já apresenta aqui o que é a trilha de aprendizagem, né, para quem ainda não está familiarizado. Nós temos a apresentação da disciplina. Então, veja só, temos aqui algumas orientações, né, para as turmas que saíram de turmas Flex e agora são turmas FLC. Ele diz um pouquinho aqui sobre o que muda, sobre a questão dos grupos, né, dos materiais, aí, do paper ser feito em grupo, tá bom? Mas esse tipo de orientação eu já fiz específico para a turma. Aqui ele fala um pouquinho em relação ao que você tem que fazer. E ele diz o seguinte, ó, tema, introdução à pesquisa, né, o próprio nome da disciplina. Além do caráter interdisciplinar e prático, você está convidado a conhecer a estrutura e a construção de um trabalho científico. Dessa forma, esta etapa fornecerá aberturas de fronteiras acadêmicas, permitindo um movimento de aproximação, diálogo e transformação além das disciplinas. Então, de repente, o aluno que ingressou aí na Uniaselv, o acadêmico, ele não teve contato antes de ingressar com trabalhos científicos, com artigos, com pesquisas, né? Então, essa disciplina é o que ela está falando aqui. Ela quer aproximar o acadêmico do mundo científico, para que ele compreenda as normas, para que ele compreenda o processo de construção de um trabalho científico. Não é simplesmente sentar e escrever, tem todo um trabalho de pesquisa, validação de informações, referenciais teóricos, normas de citação, normas de referências, etc. E ele diz o seguinte, ó, nessa primeira, com foco na introdução à pesquisa, fomentaremos a compreensão do que é uma produção acadêmica a partir do estudo de citações e referências. Ó. Para isso, realize com atenção a leitura do livro didático. Esse livro didático é o livro de metodologia científica, tá? Aqui ele tem um objeto que você pode interagir para aprender um pouco mais. Eu vou pular porque eu vou apresentando mais rápido, tá? Aqui tem manual do Teams, então às vezes turmas FLC, por exemplo, podem ter alunos de diferentes cidades, diferentes regiões do Brasil. Mas isso não impede que vocês façam trabalhos em grupo, né? Vocês podem, através da ferramenta Teams, que é a ferramenta que a gente tem nos nossos encontros virtuais, formar reuniões, fazer ali um chat para as turmas e trocar ideias e mandar o arquivo e tudo mais, tá? Então, baixando aqui esses manuais, sempre que vir essa mãozinha aqui é um link para você baixar um arquivo, tá bom? Você vai aprender a fazer essas atividades em grupo. Já começando a unidade 1, ele já começa avisando aqui, ó, sobre plágio, tá, pessoal? O que é plágio? É você fazer o copia e cola simplesmente, tá? Ah, mas a citação não tem que colocar igualzinho, tá lá no livro? Sim, mas por isso que existem as citações, para você não simplesmente copiar. Você precisa copiar,
colocando o crédito de quem escreveu aquilo e colocar a referência de onde está aquilo. E, além de tudo, colocar na norma, que é a norma da ABNT. Tá? Então, aqui ele já dá o aviso sobre plágios. E aqui começa o nosso trabalho. Ó. Para complementar seus estudos, apresentamos um material de apoio. São 4 artigos de diferentes autores, né, que falam sobre a pesquisa científica. O que você vai fazer? Com base nesses 4 artigos, você vai ler alguns deles, ou se puder, todos eles. Você vai entender um pouquinho mais sobre a pesquisa científica e é desses materiais que você vai retirar suas citações. E eles é que serão as suas referências, tá bom? Então, ó, ele explica aqui na trilha o que são citações, por que as citações são importantes, fala das citações diretas, né? Você já fez metodologia científica, você já sabe o que são. Se não lembra, tem aqui uma explicação rápida, mas você também tem o livro de metodologia científica para se embasar. Fala da citação direta curta, fala o que caracteriza uma citação direta curta, citações diretas longas, citações indiretas e tal. Aí ele diz aqui, uma parte importante, acadêmico, chegamos ao momento de colocar o seu conhecimento em prática. A seguir, disponibilizamos 2 modelos de trabalho científico. Um trabalho científico finalizado, então esse aqui você vai baixar para ver como é que é como se fosse um exemplo. E aqui o material que você vai utilizar para elaborar. Então clicando aqui, ó, você baixa aqui o arquivo, tá vendo? Vou abrir ele aqui para a gente ver. E vou explicar como que funciona. Então estou abrindo aqui, Microsoft Word. Lembra, você sempre tem o template para elaborar o seu trabalho em cima de um modelo, tá? Não é sair fazendo sem formatação de qualquer jeito, que isso não funciona. Aqui, esse é o template que você vai utilizar, tá? Então ele pede, por exemplo, título, né? Ele é bem autoexplicativo, ele pede para que você coloque o título. Aqui onde está o nome do acadêmico, tá? Aqui, ó, utilize os artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem e insira neste quadro uma citação direta curta. Então, daqueles 4 artigos, você vai escolher um e de lá, desse artigo, você vai tirar uma citação direta curta. Lembra das características da citação direta curta? Aspas, no máximo 3 linhas, formatação de espaço 1,5, tamanho de fonte e tal. Aqui, ó, ele fala, utilize os artigos disponibilizados na trilha e insira uma citação direta longa. Ele já até colocou o quadrinho recuado, porque você vai ver que a norma para citação direta longa ela exige um recuo de 4 centímetros, tá? Texto justificado, espaçamento entre linha 1, o nome do autor bem no final, então você precisa saber dessas regras. Por fim, com os artigos disponibilizados na trilha de aprendizagem, coloque aqui uma citação indireta. Então, você vai ver lá o que é uma citação indireta e aqui vai colocar. Não precisa nem apagar o quadrinho, você vai simplesmente selecionar aqui e digitar a sua citação. Então, conforme fulano, né, 2000, P.15, estou inventando aqui uma citação, abre aspas, escreve a citação, fecha aspas. Tá? Você pode deixar assim. Pronto, depois passa para cá, entendeu? Não precisa apagar o quadrinho nem nada disso, ok? Então, ó, ele diz ainda aqui, agora vamos para as referências. As citações, elas podem ser uma de cada artigo diferente, não tem problema, e também podem ser as 3 do mesmo artigo, tá? Se o seu artigo fala de um tema específico, tipo pesquisa na área da saúde, você vai fazer um título que tem a ver com isso, tá? O título sempre tem que estar conectado ao assunto do seu trabalho. É pesquisa com crianças e a prática esportiva. Então você vai elaborar o título considerando esse tema, tá bom? Aqui também é importante, ó, nome do acadêmico. Então, vamos supor, acadêmico, né? Deixa eu colocar na letra maiúscula. Acadêmico, ou melhor, vou inventar um nome também. José da Silva. Tá vendo que tem esse umzinho aqui, ó? Tutor externo, vou colocar o meu nome.
Rui Carlos Almeida, tá? Esse 1zinho e esse 2zinho nada mais são do que referências aqui no rodapé, ó, tá vendo? 1 e 2. Você vai clicar aqui 2 vezes para liberar a edição, vai colocar o código da turma. Então, vamos supor que sua turma é FLC 6836 Arte, tá? Prática de introdução à pesquisa, dia, mês e ano. Então, qual que é a nossa data aqui? 17/5/2021, tá? Aqui a mesma coisa, ó, código da turma, prática, mesma coisa, tá bom? Você tem que preencher isso daqui. Depois só fechar aqui, voltamos aqui pro trabalho. E ele diz, ó, ao elaborar as referências do seu trabalho, lembre-se de que as obras devem ser apresentadas em ordem alfabética. Então, se você leu 3 obras diferentes, elas vão ter que estar na ordem aqui, por ordem alfabética, tá? Chegou a vez de referenciar os autores utilizados nas citações, insira neste quadro as referências utilizadas de acordo com as configurações apresentadas. Aqui, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Lá na trilha, lembra que tem os materiais para você baixar? Então, por exemplo, vou baixar esse artigo 2 aqui. Pesquisa qualitativa. Ele vai abrir o portal da Cielo, tá? Então, tá aqui o material, eu vou ler, certo? Então, daqui eu tiro alguns dados, ó. Quem que é o autor? É o Marcos Suel Zanetti. Qual que é o nome da obra? Pesquisa qualitativa no contexto da educação. Aqui eu tenho outras informações, ó. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, número 65, entendeu? Número de página, tá? Olha aqui um exemplo de como faz aqui a referência. Então, vocês têm que ir lendo o material e já ir se ligando nisso e montar a referência certinho, entendeu? Depois vocês vêm aqui e colocam a citação, ou a referência no modelo correto. Terminou isso, pessoal? Acabou, está pronto o seu trabalho. É só isso que pede nesse primeiro seminário da prática, nessa prática interdisciplinar. Entendeu? Terminou isso daqui, se você é semipresencial ou FLC, você vai mandar para o seu tutor, conforme consta aqui. Então ele diz aqui, né, voltando para a trilha para você baixar o seu trabalho, que é esse que eu baixei e abri, a gente fez. Na unidade 2, ele vai falar das referências, né, vamos fazer as referências bibliográficas. Aqui ele também dá algumas dicas de como fazer as referências, beleza, a gente já falou disso. E no final ele fala de como que você vai postar, né, vai fazer. Então, em grupos de até 3 a 5 acadêmicos, de mesmo curso ou do mesmo módulo, algumas turmas têm alunos de módulos diferentes. Então, se não for da mesma turma e do mesmo módulo, você vai fazer sozinho. Mas se você tem uma turma cheia, fechada, do mesmo curso, todo mundo no mesmo módulo, é interessante que se faça em grupo, tá bom? Os integrantes devem se organizar para o desenvolvimento da pesquisa. A entrega do trabalho será realizada com o acompanhamento do tutor da turma e a socialização acontecerá em sala de aula. Se é presencial, vai ser lá na sala de aula mesmo, né? Se não é presencial, se a turma é FLC, que é encontros virtuais, você vai fazer a socialização através do Teams, certo? Através do encontro virtual. Além disso, cada integrante deverá postar o paper em seu ambiente virtual na aba Produção Acadêmica. Então, lá no seu aba, tem lá Produção Acadêmica, cada um vai fazer a postagem desse material. Então, manda para o tutor e também faz a postagem, tá bom? Acesse aqui o modelo de slide para apresentação. Então, na hora de você fazer a socialização, você tem um modelo de slide que você deve seguir. Então, baixei aqui o modelo, vou abrir para a gente ver, certo? Eu já fiz o trabalho, agora eu vou montar uma apresentação, né? Por isso que chama, em alguns cursos chama de seminário interdisciplinar. E aí você e a sua turma vai fazer essa apresentação. Vocês podem, por exemplo, gravar um vídeo no YouTube e na socialização abrir esse vídeo lá e mostrar para o pessoal, entendeu? Então aqui baixou o template da socialização, em cima desses materiais aqui, desses slides, que vocês vão fazer a apresentação de vocês. Vocês vão colocar o que vocês acham importante,
quais foram as dificuldades que vocês tiveram, o que vocês aprenderam sobre esse seminário interdisciplinar. Então é para isso que serve esse material. Terminado ele, você também vai enviar para o seu tutor, né? Tem tutor que recebe via e-mail, tem tutor que prefere que envia pelo Teams, tem tutor que prefere que envia pelas mensagens do AVA. Aí vai de acordo com o tutor da sua turma. Certo, pessoal? Então, não tem muito segredo, parece confuso, mas não é. É bastante simples. E aí, é só produzir o seu trabalho aí, tá? E pronto. Não tem muito segredo essa disciplina. No próximo semestre, você vai fazer tudo isso daqui de novo. Provavelmente já vai ter um outro tema que você vai seguir. Já tem que fazer, por exemplo, uma introdução. Então, aí já é outro sistema, tá? Mas como você já entendeu aqui nesse primeiro como que funciona, vai ficar muito mais tranquilo, certo? E é isso aí, galera. Beleza, então? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham compreendido a dinâmica dessa disciplina, tá? E qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Manda mensagem para mim, para quem for da minha turma aí. Para quem não for, busque o seu tutor, busque o seu polo de apoio. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é um trabalho que qualquer acadêmico consegue fazer. E esse modelo da Uniaselv é muito interessante porque você aprende o passo a passo de um trabalho científico. Você tem ali uma iniciação científica embutida no seu curso, seja ele qual for. Isso é muito bacana, porque a gente está percebendo que a ciência ela é cada vez mais importante para a compreensão do mundo. Beleza, turma? Então, tudo de melhor para vocês. Desejo a vocês um bom trabalho e até mais.